completamente de assunto. O conflito no Irã chega hoje ao 21º dia. Estados Unidos e Israel informaram na manhã de hoje que o porta-voz da Guarda Revolucionária do Irã foi morto após um ataque. Mais perdas importantes para o regime, já que o ministro da Inteligência e o chefe de segurança também foram mortos. Oriana Fancelli, nosso analista de política internacional, chega ao vivo para conversarmos sobre esse conflito que a cada dia que passa parece estar mais distante do fim. Oriana, Estados Unidos e Irã, apesar das retaliações iranianas, têm conseguido atingir nomes importantes do regime, né? Falamos aqui da última vez sobre o Larinjane, ou seja, muita gente importante caindo. Muito boa tarde. Boa tarde, Neila. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Isso tudo é uma continuidade daquela tática de decapitação de lideranças que Israel, que os Estados Unidos têm promovido contra o Irã. Mostra uma capacidade de inteligência realmente bastante impressionante e mostra também que essas pessoas elas não estão seguras. Ou seja, a mensagem que eles querem mandar para o regime é que conforme as substituições começarem a acontecer, que essas pessoas também elas vão poder se tornar os próximos alvos, ou seja, querem estimular que as pessoas abandonem, querem estimular essa queda do regime ali por baixo, querem desorganizar esse regime. É algo que a gente já viu Israel fazer com o Hezbollah lá atrás, ao longo da guerra que já dura mais de 2 anos com o Hamas, e agora isso está acontecendo também com as lideranças iranianas. Mas fato é que a Guarda Revolucionária Islâmica, ela talvez seja hoje quem está mandando no país, quem detém o poder, e dentro dela ainda não há sinais de pessoas abandonando os seus postos. Então, o regime, apesar de tudo, apesar de todas essas notícias que a gente tem visto, o regime continua de pé. Não sou eu que estou falando, quem falou isso, inclusive, foi a Tulsi Gabbard, que é a chefe de inteligência dos Estados Unidos essa semana, durante um evento com parlamentares norte-americanos. Ela afirma que o regime, apesar de machucado, ele continua intacto. Nomes importantes do regime, Estados Unidos e Israel têm procurado atingir também pontos estratégicos para o Irã. Recentemente, um campo de gás foi bombardeado. Como é que isso impacta no conflito e, claro, no cenário econômico mundial, Oriana? Eu tenho falado, Neila, que esse ataque contra o campo de gás para os iranianos do regime, ele é muito pior do que, por exemplo, a morte do Ali Khamenei. Isso porque em um contexto, a morte dele era de uma liderança que já tinha 86 anos, já havia toda uma sucessão preparada, né? Tava todo mundo esperando que em algum momento ele fosse morrer. Então, a morte dele, apesar de, para as pessoas do regime, ser algo extremamente trágico, ela não vem como uma grande surpresa. Agora, a partir do momento em que você começa a mexer com a infraestrutura energética, que é por onde o país, apesar de todas aquelas décadas de sanções, ele tem, o regime ele se financia, aí você acaba atingindo, inclusive, a Guarda Revolucionária Islâmica. Então, isso acaba sendo algo extremamente sério. O Irã, ele responde também atacando a outras infraestruturas energéticas na região. É o caso, por exemplo, de uma infraestrutura de gás no Catar, que teve ali mais ou menos 1/5 da sua capacidade destruída. Isso acaba tendo um efeito imediato nos preços internacionais, porque apesar de grande parte desse gás natural liquefeito ter como destino a Ásia, a Europa hoje ela também depende disso. Então você mexe nos preços globais e o mundo não tem reservas de gás natural liquefeito, como é o caso, por exemplo, das reservas de petróleo. A gente até viu também ao longo das últimas semanas um pouco dessas reservas internacionais serem liberadas, né? 400 milhões de barris. Isso representa cerca de 20% de tudo que eles têm. Existe ainda 80% para poder ser inserido no mercado internacional, mas isso preocupa. Por quê? Porque são muitos anos para você conseguir reparar isso. Eu até estava lendo mais cedo uma entrevista do chefe da Agência Internacional de Energia, Fatih Birol,
E ele disse para o Financial Times que o mundo ainda não entendeu para as questões energéticas a gravidade disso tudo que está acontecendo. Então, é algo realmente sem precedentes. Isso tudo se tornou uma guerra energética. Não é mais uma guerra para tentar derrubar um regime apenas. Não, o Irã está mexendo exatamente onde ele sabe que dói, não apenas em Israel, nos Estados Unidos ou no Golfo, não. Agora é uma guerra energética contra o mundo inteiro. E aí, medidas mais extremas começam a ser discutidas já internacionalmente para mitigar esses efeitos. Bom, falei sobre as retaliações iranianas no começo da nossa conversa, que continuam, seguem apesar das perdas importantes para o regime. Inclusive, um dos caças mais modernos do exército americano foi atingido por um míssil iraniano, né? Olha o nível que chegamos. Pois é, o Irã ele perdeu o controle do seu espaço aéreo, que significa basicamente que quando aqueles ataques que são feitos contra o Irã por parte dos Estados Unidos ou de Israel, eles não enfrentam nenhum tipo de resistência. Então, quando a gente fala de perda do espaço aéreo, é basicamente isso. Não tem ali bons sistemas antiaéreos funcionando. Agora, isso não quer dizer que ocasionalmente ele não vai conseguir abater caças ou alvos ocidentais, alvos norte-americanos, e mostra ainda aquilo que a gente estava falando antes, que apesar de todas essas perdas, degradação do programa de mísseis balísticos, degradação também do programa nuclear iraniano, algo que até o Benjamin Netanyahu agora passou a reconhecer que teria tido um golpe ainda maior, isso não significa que na prática, em alguns momentos, que alguns alvos eles não vão conseguir ser atingidos. Então mostra, de novo, que o regime ele continua de pé, continua tentando dar uma resposta e tem aquela sinalização simbólica política disso tudo, que não estamos em nenhum momento dispostos a negociar, tudo que vocês vão encontrar de nós ainda vai ser demonstração de escalada. Complicado, né, Urian? Porque me parece que ninguém quer abrir mão, né? Vai ficar os dois, Estados Unidos e Irã, nessa guerra política e nessa guerra de fato, até quando o Irã, como você disse aí, não vai abrir mão de continuar dentro dessa guerra. A gente pode esperar... Eu não vou mais fazer essa pergunta, que até quando a gente pode esperar uma guerra de fato, porque não tem resposta. Mas o que a gente pode esperar daqui para frente? Porque a gente já tem problema econômico, problema com petróleo, com combustível, com fertilizante. O que mais a gente pode esperar nos próximos dias? A gente vai ter que acompanhar em uma base quase que diária o que está acontecendo, porque eu diria, Neila, que esse conflito ele tomou uma dinâmica, uma vida própria e tudo aquilo que os Estados Unidos, Israel esperavam que fosse acontecer no começo, talvez não seja mais o caso. Porque a partir do momento em que se tem infraestrutura energética dos países do Golfo sendo diretamente atingidas, o Irã está mexendo com a estabilidade dessa região inteira, a estabilidade econômica, energética do mundo inteiro. Então, algumas coisas que a gente talvez deveria prestar atenção a partir de agora. Se esses países do Golfo eles vão querer responder contra o Irã, não é algo que eles fizeram ainda, tá? O que eles têm feito em alguns casos foi abater drones, abater alguns mísseis, interceptar alguns mísseis que têm como destino seus territórios, sua infraestrutura energética, então, mas não teve nenhum tipo de agressão direta contra o território iraniano. Isso não aconteceu e é algo que alguns países como a Arábia Saudita têm ameaçado fazer. E aí também existe toda uma disputa de narrativa sobre qual seria o pensamento desses países. Alguns dizem que existe uma vontade de que essa agressão toda pare, outros não. Outras pessoas têm dito, informações de analistas de fora têm dito que países como a Arábia Saudita secretamente gostariam que agora os Estados Unidos terminassem o serviço, porque o Irã ele já deixou claro que ele não é um ator viável para estar ali na região, porque ele vai sempre ter esse aspecto de trazer uma instabilidade muito grande. Então, alguns torcem secretamente para que isso aconteça, então vale a pena a gente prestar atenção se esses atores eles vão entrar. Segundo ponto,
surge a notícia também, ontem e no dia 18, de que o Donald Trump ele teria pedido para que os países europeus ajudassem de maneira mais direta a abrir a passagem pelo Estreito de Hormuz. Muitos países se negaram a fazer isso porque enxergaram que seria um envolvimento mais direto, deram até outras respostas, alguns ignorando o pedido norte-americano, outros dizendo diretamente que não poderiam fazer isso, que não gostariam de se envolver. Foi o caso até mesmo do Japão tentar justificar ali constitucionalmente, dizendo que não poderia fazer isso, até que o Trump ele endurece um pouco o discurso, ele diz, então tá bom, nós não precisamos da ajuda de ninguém, nós podemos fazer isso sozinho, até que esses países voltam atrás. E aí eles dizem não, que sim, que a partir de agora eles vão ajudar, só que não está claro ainda como essa ajuda viria. Se é uma ajuda apenas fornecendo logística, se é uma ajuda enviando reforço militar para o Estreito de Hormuz, se é uma ajuda apenas simbólica para o Trump poder exibir para o resto do mundo que ele não tá sozinho. Então a gente não sabe na prática como isso tudo vai funcionar. E aí eu estou te trazendo isso agora porque você me perguntou o que a gente pode esperar e até onde isso tudo pode crescer. E é justamente isso. Dependendo da maneira como esses países europeus resolverem agir, se for mais direta, eles podem também se tornar alvos. Alvos, inclusive, de ataques terroristas vindo de proxies que ainda continuam vivos, como é o caso, por exemplo, do Hezbollah. Então, vamos olhar para tudo isso para tentar entender mais ou menos para onde tudo pode caminhar. Muito bem, seguimos acompanhando então o dia a dia e a gente segue com a sua análise na semana que vem. Excelente final de semana, Urian. Obrigado pela análise e pelas explicações aqui para a gente. Eu que agradeço. Bom fim de semana a todos. Até a próxima. Olha, deixa